Então é isso, Patrícia Vasconcelos chegando aqui no Poder Expresso. Patrícia, seja muito bem-vinda, minha amiga, você é sempre muito bem-vinda aqui. Agradeço a você pela presença, falando direto de Washington. A pergunta que eu te faço para a gente abrir esse bate-papo é o seguinte: quem é esse tal de J.D. Vance? Oi, Jesus. Boa tarde para você. Sempre um prazer. Boa tarde para todo mundo que está aí conectado no SBT News. Bom, ele é um senador de Ohio, como você bem disse, bem jovem, né? Tem 39 anos, vai completar 40 anos ainda. Agora, ele é conservador e chama muito a atenção também a história de vida dele. Parece que Trump pensou muito bem no eleitor republicano, Jesus, que é o eleitor considerado de classe média, média baixa do interior dos Estados Unidos. Ele é de Ohio, veio de uma família, né, mais não abastada. A mãe dele teve um problema de consumo de drogas e ele revelou isso num livro que ele publicou em 2016, se chama Will Billy Elegy. Elegy é um poema triste. Will Billy seria caipiras, então seria um poema triste de uma família caipira do interior dos Estados Unidos. Então ele reflete a história do americano, da americana, classe média, baixa, trabalhador, que enfrenta problemas econômicos. Esse livro que ele publicou foi, na verdade, considerado um best-seller pelo New York Times, pelo jornal New York Times, virou filme na Netflix, e ele, com essa história, né, da mãe, com esse problema de abuso de álcool e de uso também de drogas, ele foi até a universidade. Esse é o trailer do filme da Netflix, inspirado no livro, né, que é baseado na história de vida dele. Então, um garoto que viveu esse drama familiar e foi a Yale, que é uma das universidades mais renomadas aqui dos Estados Unidos. Então, ele se formou em Yale e virou um executivo do Vale do Silício. Ele teve uma história de vida, né, de sucesso, virou um executivo, e a vida dele política começou muito recentemente. Ele foi eleito senador em 2022, Jesus, e assumiu em janeiro de 2023, sem qualquer experiência política. Foi a primeira vez que ele foi senador e agora já foi escolhido pelo Donald Trump para ser o candidato a vice nessas eleições. J.D. Vance, então, muito claro aí, é o que se chama de outsider, né? Aquela pessoa que vem de fora, ganha uma projeção por outros meios e acaba usando essa fama, essa projeção para entrar na política, e aí ele conseguiu entrar com o pé direito, claro, porque com 39 anos de idade já ter a possibilidade de ter esse salto político, né? De se lançar a candidatura como vice na chapa de Donald Trump que está muito forte nessa eleição. É claro que a gente não pode antecipar qualquer resultado aqui, mas não sou eu que estou dizendo, não são os republicanos que estão dizendo, são os próprios democratas que estão dizendo. E aí eu entro numa segunda questão aqui, Patrícia, a grande expectativa em torno da participação de Trump nessa convenção. É um mega evento que vai durar toda essa semana. Havia expectativa de que a oficialização da candidatura de Donald Trump ocorreria somente na quinta-feira à noite. Inclusive por questões de segurança, talvez, né? Isso eu quero saber de você também. Ele, em vez de falar ali no início, né, dessa grande semana aí de eventos, ele falaria somente quando a oficialização da candidatura dele já estivesse consagrada, mais propriamente dito assim, na quinta-feira à noite, e somente na quinta-feira que haveria de fato essa oficialização e ainda uma expectativa, né, um mistério sobre quem seria o vice. Eu te pergunto, Patrícia, o que ocorreu? Queimaram a largada, decidiram que esse é o momento para se antecipar, e eu acho que é também o caso de a gente explicar um pouco como funciona essa dinâmica da escolha dos delegados, né? Sobre a convenção, ela começa hoje e vai até quinta-feira.
4 dias. O discurso do vice, Jesus, já estava previsto para o segundo dia, para terça-feira. Então, de qualquer maneira, essa escolha já deveria ia acontecer mesmo no começo. Na quinta-feira acontece o que a gente chama de discurso de aceitação, que por enquanto está mantido. O discurso do Trump, que seria o discurso de aceitação da vaga de candidato que foi sacramentada hoje, né? Então, esse rito que você disse acabou acontecendo hoje, na segunda-feira, que é a aceitação dos delegados conseguidos, né, pelo voto nas primárias. Respondendo à sua segunda pergunta, a diferenciação desse rito, desse sistema eleitoral aqui dos Estados Unidos, que é diferente do nosso, no Brasil, os candidatos, né, seja nas eleições municipais, estaduais ou para presidente, quem escolhe o candidato são os partidos, num processo interno. O eleitor, a população, não tem escolha no voto sobre quem sai candidato aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é diferente, os eleitores participam dessa escolha dos candidatos, nesse processo que começa então antes do dia D das eleições mesmo, isso que é chamada a eleição primária, ou eleições primárias, que aconteceu, né, em diferentes etapas desde o começo desse ano. Então, as pessoas já votaram para quem elas desejavam, né, para candidato do Partido Democrata, para candidato do Partido Republicano, e o nome que obteve mais votos num estado X levou todos os delegados daquele estado. Então, o que conta aqui é o número de delegados ao fim, no dia 5 de novembro, vai ganhar o candidato que conseguir angariar nessa matemática geográfica, né, de peças de tabuleiro, quem conseguir o maior número de delegados. Em novembro, ganha, então, quem tem o maior número de delegados. Por isso que, por exemplo, quando Trump concorreu com a Hillary Clinton, ela teve em números absolutos o maior número de votos. Mas alguns estados que têm um número maior de delegados, aí o Trump venceu. Então, ele conseguiu um número maior de delegados, por isso foi vitorioso nas eleições de 2016. Como você disse, todas as atenções estão voltadas para essa convenção, esquema de segurança reforçado por lá, viu, Jesus? Algumas pessoas foram para o aeroporto tentar ver o Trump chegar ontem, domingo, mas obviamente não conseguiram, né? Falando em segurança, uma última pergunta aqui, que eu sei que você tem que correr aí com as reportagens para o SBT. Eu perguntei primeiro do tal do J.D. Vance, agora o tal do Thomas Matthew Crooks, esse atirador que estava ali sobre o telhado. 20 anos de idade, ao que tudo indica, de acordo com o FBI, a Polícia Federal Americana, ele teria agido sozinho. Bom, o que se descobriu mais em relação a ele e a motivação desse crime desde sábado, Patrícia? Sobre ele, o que se sabe, muito pouco até agora, pelo menos o que foi divulgado, Jesus. Assim, é isso, é um rapaz dessa cidade que fica a 60 quilômetros de onde o comício aconteceu, descrito por pessoas mais próximas, segundo pessoas que falaram com a imprensa daqui dos Estados Unidos, né? Um jovem mais fechado, leva o nome do pai, o pai dele também se chama Matthew Crook, o pai foi, obviamente, contactado por jornalistas e o pai disse que só vai se pronunciar depois que toda a investigação tiver sido concluída, não quis falar. A motivação. Isso ainda é um mistério. O diretor do FBI, né, disse que nisso se concentra a investigação do FBI agora, saber o que o motivou. De certa forma, o FBI já afirmou categoricamente que ele agiu sozinho, né? Até sábado ou no começo da manhã de domingo, se cogitava a hipótese se ele teria organizado o atentado e a tentativa de assassinato ao Donald Trump com outras pessoas, ou se ele era parte de algum grupo, né, seguia alguma ideologia, e o FBI foi categórico em afirmar que não.
e ainda investigam a motivação. E segundo o diretor do FBI, isso ainda vai levar algum tempo. Os investigadores encontraram um explosivo considerado rudimentar no carro dele e também um outro artefato que não descreveram bem do que se tratava na casa dele. E foi morto no sábado mesmo, e agora há também um questionamento sobre a ação do serviço secreto, Jesus, sobre a ação, né, do serviço secreto no dia do comício, que, enfim, os homens e mulheres que estavam ali protegendo o ex-presidente foram muito rápidos, né, ao executar o atirador, em proteger Donald Trump, mas ele foi atingido, e para se defender e para defender a ação dos investigadores, o diretor do Serviço Secreto americano emitiu um comunicado hoje. Vamos esperar aí. É um carro dos bombeiros, né? Pelo que me parece. Exato. Já passou. Ele emitiu um comunicado, o diretor do Serviço Secreto, afirmando que os homens que estavam em serviço naquele dia agiram rapidamente. Ele usou a palavra neutralizar, né? Neutralizou, ou seja, mataram o atirador, protegeram o presidente. Ele disse que agora o Serviço Secreto vai trabalhar, já trabalha para entender o que aconteceu, por que o atirador conseguiu ficar por alguns minutos no telhado, né? A gente viu por imagens, né, Jesus, de pessoas que gravavam com o celular. Algumas pessoas gritaram, ele está armado, e ele conseguiu atirar. E o diretor do Serviço Secreto disse que agora o trabalho é entender como isso aconteceu para que nunca aconteça de novo. Patrícia Vasconcelos, direto de Washington, Estados Unidos. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Poder Expresso, Patrícia. Te agradeço demais pela participação. Se tiver novidade, chama a gente, viu? Combinado. Bom trabalho a todos. Uma ótima tarde. Para você também. Obrigado, amiga.